essa questão da parte da educação e dessa empatia, né, desse novo normal que a gente vai ter que aprender a viver, né, que, como você mesmo diz, talvez não seja tão novo, mas vai precisar ser normal, enfim. A gente tem aí, dentro do contexto dos serviços de saúde, né, algumas práticas que agora que está chegando mais à tona, principalmente para a sociedade de uma forma geral, mas que para nós profissionais talvez não seja muito o nosso caso de careca, mas enfim, a gente já está careca de saber, higiene das mãos, né? Enfim, toda essa massiva, esse massivo trabalho que os governos têm trazendo, de alguns de forma até lúdica, né, para que as pessoas higienizem as mãos da forma correta, que mantenham um certo distanciamento, o próprio uso de máscara. Você deu aí um exemplo brilhante da questão de uma cadeira, né, de um médico dentista no atendimento dentro de uma sala de aula, né, fazendo ali os seus procedimentos e 3, 4, 5, às vezes até mais alunos em volta, né? Falamos aí também um pouco de alguns equipamentos novos que estão chegando no mercado, mas eu não sei se isso aconteceu, desculpe, eu até procurei essa informação. E eu queria, aqui no Brasil, por exemplo, e alguns nos Estados Unidos, eu vi isso acontecendo no Japão, em alguns países da Europa também, antecipando, inclusive, a formação de alguns profissionais da área da saúde, para que esses entrassem para o combate, literalmente, né? Fosse para a linha de frente. E teve um pensamento bastante forte aqui no Brasil, e eu vi em alguns países da Europa isso também, porque você comentou aí, esses alunos, que até então são alunos, eles ainda não têm noção, por exemplo, como a biossegurança, né? E aí a gente pega, talvez, né? Vou colocar o exemplo de um médico, vou usar o exemplo aí do nosso host aí, que foi o Dr. Carlos Iran, que nos apresentou. Um médico que tá recém-formado, que está antecipando a sua formação e está colocando ele, como a gente diz aqui, no olho do furacão, né? Isso aconteceu aí também em Moçambique, em Maputo. Você viu isso acontecer também ou não? Isso foi mais uma realidade nossa aqui e de alguns outros países europeus? Eu acho que essa realidade foi um bocadinho diferente aqui, por conta como eu disse no começo da conversa, o comportamento aqui muito rápido, no primeiro mês do comportamento do vírus foi muito rápido, aqui já não foi, então aqui houve um tempo de preparação, então não houve ainda essa necessidade. Obviamente que alguns médicos vieram fazer formação aqui, o epicentro, a quantidade de circulação viral maior aqui está sendo no norte do país, em Nampula, naquela região lá no norte de Cabo Delgado, aqui o sul, estamos no sul, Maputo, a capital, fica no sul do país, então estado de emergência, mas não estamos sentindo ainda o peso disso chegar aqui ainda, então não houve necessidade ainda de antecipar a formatura, a graduação dos alunos, não houve para isso ainda, porque estamos todos meio prontos para o combate, mas a guerra aqui chegou mais branda. Ainda não temos essa experiência que o Brasil está passando ainda. E qual é a opinião da médica dentista Marcela a respeito disso daí? Olha, existe... o comportamento da população aqui no começo foi um bocadinho diferente. E, veja, isso é um sentimento meu. Isso aí é o que você está perguntando, uma componente também aqui, dos pacientes terem um agravo importante, que é o HIV-Sida, que é a AIDS do Brasil. Então, nós temos uma grande população fazendo tratamento antirretroviral. Eu não quero levantar nenhuma bandeira, eu não quero levantar nenhuma polêmica, isso é um assunto que isso é uma especulação, eu penso sobre isso. Então, eu acho que isso pode ter um peso. Esse tratamento antirretroviral pode ser uma das barreiras para a propagação, não para você não contrair, mas para dificultar a propagação. As pessoas que fazem TARV, que estão em tratamento antirretroviral há algum tempo, muitos anos, então talvez sejam barreiras para essa propagação. Eu não sei, isso é uma
hipótese. Uhum. Outra coisa que eu acho interessante é que uma vez, nós estamos falando de Moçambique, que é um país ainda em desenvolvimento, é um país pobre, com muitas dificuldades, e se difere muito dos grandes centros, se difere muito de Nova York, obviamente, se difere muito de São Paulo, no Brasil. A cidade de Maputo é uma cidade, apesar de linda, que vocês precisam conhecer, quem não conhece ainda, venham conhecer Moçambique, vale a pena, é um país lindo de se conviver, de se passear, de se explorar. Mas é um país ainda que está em crescimento, então tem poucos prédios. Eu não sei, isso é uma opinião minha. Então, não é um aglomerado urbano como é no Brasil, como são os grandes centros urbanos. Eu acho que isso é um dos motivos também que dificulta, que não favorece a propagação viral. Não ter aglomerados, as pessoas moram mais em casas, as pessoas entram na sua casa, não tem elevador, não tem portaria, não tem contatos antes de chegar na sua casa. Você chega, abre direto seu portão, entra na sua casa e tem menos contatos. Aí você me pergunta, e a população menos favorecida, como é que se comporta? Moram em aglomerados também. Mas isso, se no centro, nos grandes centros não há essa propagação, talvez dificulte essa propagação também nos centros menos favorecidos. Alguns mercados aqui, mercados públicos, estavam tendo muitas aglomerações e as pessoas não estavam respeitando. Esses mercados foram fechados. E pouco a pouco o governo observa algum comportamento atípico de falta de higiene, de falta de uso de máscara, de lavar as mãos. Eles fecham os mercados públicos. Eu não estou falando de supermercados, estou falando de mercados abertos. E o governo tem sido muito assim, muito intenso em relação a isso. Eu acho que isso tem sido bacana. E a comunicação. Eu acho que a comunicação da Presidência da República, do Ministro da Saúde, é muito próxima. E eles falam diretamente ao povo. E eu acho que a comunicação para a mudança de comportamento é o que a gente tem mais de valioso nas mãos. A população menos assistida, mais vulnerável, elas precisam de uma palavra mais próxima. Aqui em Moçambique, nós falamos a mudança de comportamento para o bem de todos, para o bem da população, para o bem deles, para o bem da nação. Então, eles vão ter que mudar. Esse novo normal não vai ser de todo ruim, porque a gente vai aprender muitas lições novas com isso. Eu acho que isso vai ser também positivo para alguns comportamentos que a gente tinha que não eram tão corretos antes. Mas que difícil, né? Mas que situação difícil de a gente se acostumar com isso, né? Principalmente nós que somos esse povo caloroso, que gostamos do abraço, do 1, 2, até três beijinhos para se cumprimentar, aqueles abraços intermináveis, né? De partilhar uma refeição, de estar próximo, o envolvimento com crianças, né? Eu tenho 2 pequenos aqui em casa, na minha casa também, e a gente tem percebido a dificuldade que está sendo para essas crianças, né? Estarem distante dos amiguinhos da escola, né? Não ter contato, né? A gente mora num arranha-céu, enfim, mas também com o pessoal aqui dentro do condomínio, né? Mas esse é o novo normal. Isso é o que a gente vai ter que, como você mesmo disse, que nos acostumarmos e tirarmos, como a gente diz aqui, fazermos do limão a limonada, né? Tirarmos todo o aprendizado e toda a lição que a situação atual vem trazendo para nós. Marcela, nós somos um grupo de profissionais da saúde, né? Que temos uma network de nível global, né? A nossa principal bandeira é a segurança do paciente, né, de forma geral, pensando em todos os profissionais da saúde, né? Tratamos hoje a segurança do paciente como uma nova ciência também, né? Onde os estudos têm mostrado aí a importância de não só, né, a gente, pelo fato de estarmos aqui na pandemia, como eu disse anteriormente, né, a higiene correta das mãos é uma coisa que a gente já, quem trabalha, né, dentro de serviços de saúde, já ouve isso há muito tempo, o fato de a gente precisar se paramentar para não ter nenhum tipo de contaminação cruzada. Como que é hoje? Como que você enxerga aí este movimento da segurança do paciente, da qualidade do cuidado, aí em Maputo, aí em Moçambique? Ouça, nós temos duas coisas bem diferentes aqui. A gente tem um setor público e um setor privado, né?
o setor público está muito, muito mobilizado, esperando a situação da gente se agravar, como se agravou nos outros dias, por exemplo. É uma área que está sendo um pouco deixada de molho para que as coisas sejam canalizadas para a linha de frente, para combate ao coronavírus, e as consultas de especialidades estão sendo deixadas para depois, fazendo só o que for urgência. Então, as urgências no setor público estão sendo vistas, as urgências de medicina dentária. Mas os EPIs, por exemplo, é uma grande preocupação para todos nós. Os EPIs, o que é o EPIs, para quem não é da área, é o equipamento de proteção individual para o médico e para o paciente. Nós antes não tínhamos o costume tradicional, as coisas mudaram muito, nós passamos já por dificuldades com alguns viroses, como HIV, outras esferas. Então, hoje em dia, a gente pensa, teve uma grande polêmica no Brasil, não sei se vocês acompanharam, eu acho que vocês podem ter visto também, de um médico que tentando fazer o melhor para o paciente, um médico dentista. Quando eu falo médico, me perdoem, mas é porque o costume aqui é de falar um médico dentista. Então, foi atender um paciente para uma gengivoplastia, que é uma cirurgia de gengiva. E não tinha uma adequação correta para a paciente, para protegê-la, e pôs sacos de lixo. Eu não sei se vocês acompanharam isso. Protegeu ela com saco de lixo na cabeça, e ela usou isso na internet como uma queixa dela, que ela julgava que tinha sido discriminada. Não quero entrar no mérito da questão. Mas eu estou querendo chegar é que antes não existia uma preocupação tão grande por parte do profissional de saúde em relação à proteção do paciente. Se punha um babete pequenino e se aí atendia o paciente. E hoje em dia não, hoje em dia máscara, propés, babetes grandes, individuais para o paciente são necessários. O paciente passa por 3 barreiras antes de entrar na sua clínica. Passa pela barreira externa, fora da sala, fora da recepção, depois é aferido a temperatura do paciente com termômetro digital, é feito um questionário, ele tem que usar propé, tem que usar máscara dentro da sala, é distribuído viseira, ele para entrar no consultório, na sala do consultório, tem que usar também álcool gel nas mãos. Então, são uma série de medidas que se toma para poder barrar, tentar fazer uma cadeia menos intensa da propagação viral. Principalmente por conta dos aerosóis, eu diminuí, todos nós, eu acho que os médicos dentistas todos estão tentando diminuir aerosol no consultório com alguns recursos, com algumas ideias. Tem agora aparelhos que sugam o aerosol perto do paciente, tem outras barreiras de acetato que está tentando se usar como cobertura do paciente. Tudo isso é muito difícil de falar quando se trata de um país em situação difícil como é Moçambique. Moçambique não é um país que vai ter acesso a isso com facilidade. Essas coisas ficam para os consultórios modernos, para os consultórios caros, mas no atendimento à população. E essa população pequenina que tem aí, está tentando tratar. Eu hoje fui abordada por uma senhora que eu conhecia e ela disse: doutora, atenda minha filha um dia que puder. Ela tem o dente inchado, mas as consultas estão com muita dificuldade. Então isso faz muita pena. As pessoas querem ser atendidas, precisam ser atendidas, mas existe uma dificuldade maior de atendimento agora, porque está tudo sendo mais canalizado para a linha de frente e para a observação da possibilidade de contaminação nos hospitais. Então, os hospitais estão tentando diminuir a quantidade de pacientes circulando para dificultar um pouquinho a propagação viral. Você falou aí de todo esse movimento, agora no final da sua fala, da questão do combate e da propagação viral por parte dos hospitais. É comum aí nos hospitais, por exemplo, nas unidades de terapia intensiva, a gente ter o médico dentista também como parte da equipe multidisciplinar? Não. Como no Brasil, parte da equipe, o médico dentista especialista para higiene oral, um higienista. Como se é no Brasil, não, ainda não temos. Ainda não temos aqui. Você falou desse improviso aí que teve de um médico dentista, você me fez recordar uma situação que nós tivemos há uns 3 anos atrás também no estado do Amazonas, precisamente na cidade de Manaus, onde um médico improvisou também pela falta do equipamento correto, do material correto, ele improvisou uma garrafa PET para fazer a nebulização de uma criança, né? E esse médico, ele foi, inclusive, encaminhado ao comitê de ética e, por um curto pedaço de tempo, ele perdeu o direito de exercer a medicina, né? E na época nós tínhamos acesso e fomos auxiliar, de alguma forma,
E aí, em um determinado momento, quando ele estava para fazer as suas explicações, falou, olha, tudo bem, da próxima vez eu deixo a criança morrer, né? Porque eu tive que fazer com o que eu tinha. Ou eu improvisava aquela garrafa PET para aquela criança fazer a nebulização, porque ela estava com um problema respiratório seríssimo, né? Ou ela ia ficar sem respirar. O que era para eu fazer, né? Então, se salvar a vida, né? Se usar dos recursos que eu tenho naquele momento para salvar a vida, vocês entendem que isso é motivo para eu perder o direito de exercer a minha profissão? Fiquem à vontade, porque, mas eu jurei salvar vidas, né? Eu acho que esse é um pouco da nossa função enquanto profissional da saúde, independente de qual segmento que nós estejamos, não é verdade? Claro. Além de pensar por esse lado, eu acho que no começo do doutor Irã falando sobre o mestrado, buscar maneiras de tentar conviver com essa situação de uma maneira mais segura e também mais leve. Não adianta a gente entrar em pânico, não é o pânico que vai resolver, são essas soluções de criatividade. Agora, hoje em dia, em paradoxo a toda essa tentativa de criar alguma coisa, nós temos o tribunal do júri da internet, que hoje em dia isso cai na rede, as pessoas põem, cada um faz seu julgamento de uma maneira que acha melhor, às vezes até sem conhecimento. Mas eu acho que essas coisas precisam ser vistas, porque estamos todos buscando. Eu tenho um colega de profissão que todos os dias ele manda um novo EPI que ele acha. Ele acha um EPI na Inglaterra, ele acha outro em Milão, ele acha outro EPI nos Estados Unidos, e ele está comprando tudo para o consultório dele, máquina de peróxido de hidrogênio para dispersar no ar para diminuir o aerosol, filtros para colocar nos ar-condicionados, protetores de acetato para as cadeiras. Então, eu vi também aí no Amazonas, aí em Manaus, umas coisas que eles fizeram para as camas, uma proteção de plástico, de acetato para as camas, imitando um respirador macro que desse mais conforto ao paciente. E são essas pequenas coisas, são dessas pequenas atitudes de criatividade que a gente vai chegar a uma ideia boa. E as coisas começam com pequenas ideias, até chegar numa solução final. Eu acho que estamos engateando. É uma doença que ninguém conhece, eu não conheço, ninguém ainda tateou bem essa virose. Então, é uma virose desconhecida para todos nós. Vai ter que ser pouco a pouco, vamos ter que nos adaptar. E, enfim, é o que nos resta. É usar a inteligência criativa e emocional nessa hora para poder sustentar um pouquinho essa barra que não está sendo leve para todo mundo. E é verdade. E saber que a população em geral precisa contar sempre, né, com o apoio de nós, profissionais da saúde. A gente teve um movimento muito bacana aqui no Brasil, que foi uma espécie de não vou dizer um recrutamento, porque não chegou a ser um recrutamento, mas os conselhos, né, aqui a gente tem os conselhos de classe, né, chamando, né, colocando a situação atual no país em virtude dessa perda realmente do controle que o Brasil teve, e realmente foi uma perda de controle. Eu não me sinto completamente à vontade, na verdade, para falar que foi uma perda de controle, e colocando, né, todos os seus conselhos, deixando aberto para os profissionais, médico, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, né? Olha, a gente precisa de profissional da saúde e O áudio não está bom. O áudio não está bom. Não estou ouvindo. Ai, perdão, eu acabei me mutando aqui sem querer. Perdão, pessoal. Mas eu falava da questão dos profissionais, né? Como vocês ainda não tiveram, não chegaram, esperamos que não tenha, esperamos que não chegue nessa fase, né, de pico, mas enfim, os conselhos aí já tiveram algum tipo de mobilização para tentar trazer esses profissionais da saúde? Aqui a gente está numa situação muito grande de desemprego também, né? O Brasil está aí com quase 15 milhões de desempregados, né? Então, muitos destes profissionais da saúde que se colocaram à disposição do próprio governo federal, muitos deles são profissionais que estavam realmente desempregados, né? Tivemos aí o lançamento desses hospitais de campanha,
onde esses hospitais de campanha também captaram alguns profissionais que estavam desempregados também, né? Aí você teve alguma mobilização abrangente, global, no país, trazendo uma comunicação efetiva aí com esses profissionais da saúde, para que, se caso houver a necessidade, para quem estaria disposto? Como que teve algum movimento nesse sentido? Houve um chamamento para que, sim, em caso de necessidade, todos os níveis poderiam ser contactados. Houve um cadastramento para que todos os níveis as pessoas se disponibilizavam, os profissionais de saúde se inscreviam. Para numa real necessidade, tivemos que dar nossos dados. Para numa necessidade, estamos tentando monitorar bem, mas ainda não estamos não conseguimos ainda identificar o motivo desse comportamento viral aqui ser mais leve, diferente, mesmo entendendo que existe baixa testagem, porque eu acho que as pessoas, a primeira coisa que vão perguntar é isso, é porque tem subnotificação aí, não estão notificando bem. Mas se houvesse realmente subnotificação, se houvesse baixa testagem e houvesse uma grande demanda nos hospitais, um saturamento do serviço público e do serviço privado, e não há. Nós não temos isso aqui. Eu converso com várias pessoas, nós temos grupos de médicos dentistas, temos grupos chatos que a gente conversa, debate todos os dias, acompanha isso, e realmente não se vê, realmente não se observa isso. É um caso que merece uma investigação maior. Esperemos que continue assim, minha amiga. Esperemos que continue também assim, né? Então, os epidemiologistas investigarem mais a fundo, os epidemiologistas de campo. Eu tenho uma amiga que é duas que estão aqui me assistindo. Eu acho que é um trabalho para se investigar mais. E que fique aí o resultado, né? Realmente, aqui a gente, sim, tivemos em alguns momentos a saturação do sistema público, né? A gente tem 80%, 85% aí da população que depende do Sistema Único de Saúde, que é a prestação do serviço de saúde público, né? A gente tem aí quase 15% a 20% das pessoas que têm acesso aí ao serviço privado. Nós não tivemos situações onde os leitos privados tiveram a ocupação acima de 80%, né? E que, na verdade, a realidade dos serviços públicos eram realmente ter as suas taxas de ocupação bastante elevadas, né? Portanto, agora você está basicamente com uma única patologia, né? Com uma única condição e com um perigo e um risco, na verdade, dessa alta transmissibilidade, né? E hoje a gente já tem até a cidade de São Paulo, o segundo maior hospital de campanha que foi aberto, encerrou as suas atividades, né? Em virtude de que a onda está saindo realmente daquele epicentro que era São Paulo e chegando aí para o interior, né? Você queria falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu digo, a demanda foi mudando, sai dos centros, dos grandes centros urbanos e vai passando para... Aqui aconteceu aqui também, começou muito em Cabo Delgado, depois se focou mais em Nampula, e as pessoas têm que estar atentas a isso também, as coisas têm que ser itinerantes, os serviços têm que se pensar numa maneira de atender à necessidade real da localidade, porque essas coisas podem mudar de repente também, né? Como está mudando aqui em São Paulo. Não tenha dúvida. E aí a gente espera, né, que para esse novo normal a gente consiga realmente aprender com todos os problemas que no mundo inteiro nós tivemos, né? Acho que é uma situação que fica aí para que tanto o poder público quanto o privado, esse é o momento que a gente realmente precisa de uma grande união, né? A gente precisa realmente poder contar, né, com a sensibilização da população de forma geral. Nós somos os agentes transmissores realmente dessa situação, desse vírus, né? Para alguns ela pode se manifestar de forma mais intensa, para outros menos, né? Mas a gente sabe que ela existe uma letalidade, né? Nós temos aí em determinados países, em determinados centros, em determinadas cidades, a gente tem uma letalidade maior em virtude da baixa oferta dos leitos e do acesso à saúde como um todo, né? Então, nós temos que nos responsabilizar, né? Nós, nossos colegas profissionais da saúde, a sociedade em geral, precisa se sensibilizar, precisa manter firme, né? Que Maputo, que Moçambique, né? Que o país inteiro aí
continue, né, com as suas medidas de restrição, de isolamento, né, basicamente com as medidas básicas de higiene, de uso de uma simples máscara de tecido, que hoje em dia é tão simples, né? Nós aprendemos até a fazer máscara, né, com todo esse movimento, olha que bacana. Muitos estão fazendo disso até uma atividade econômica, né? Ciência criativa, olha aí, ó. Exatamente, exatamente. É o leite de pedra, né? E eu já quero deixar aqui, tem bastante gente falando que o nosso papo foi muito bacana. Efetivamente, eu não tenho nenhuma pergunta, tem muitos elogios, alguns agradecimentos aqui que chegaram a mim. Antes até de passar a bola para você também fazer as suas considerações finais, eu quero agradecer toda a turma, todos os participantes, de todos os lugares possíveis que possam estar. Quero já convidar para aqueles que puderem, né? A gente vai ter hoje ainda, às 18 horas, aqui horário de Brasília, a entrevista, mais uma entrevista da série. O Dr. Carlos Irã vai falar com o ex-ministro da Saúde aqui do Brasil, Dr. José Gomes Temporão. E, Marcela, quero deixar aqui o meu imenso obrigado. Tivemos um papo muito legal, muito gostoso. A sua simpatia, o seu conhecimento agregou bastante para a gente e não tenho dúvida para todos que estão nos ouvindo também. Meu muitíssimo obrigado e eu passo a bola para ti para as suas considerações finais. Fique à vontade. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada ao Irã pela confiança. Obrigada a você por essa leveza dessa conversa. Fiquei muito honrada por poder participar, trazer o nome de Moçambique para o mundo inteiro e falar que eu acho que nessas lições que a gente está tirando dessa pandemia, é que durante essa reeducação da população, o que a gente mais aprendeu é que a comunicação deve ser focada. Você no Brasil tem uma facilidade que a gente talvez não tenha aqui em Moçambique. O pessoal do campo, eles falam outras línguas. Então, nem todo mundo entende português. A comunicação não pode ser massiva, ela não pode ser única, ela tem que ser individual. Então, a comunicação tem que chegar mais perto para reeducar as pessoas, para tentar fazê-las entenderem de uma maneira muito afetiva que tem que mudar o comportamento. Então, a comunicação para mudança de comportamento, para reeducar o povo, reeducar essa população que faz o nosso país, que faz a grande nação, é o nosso maior desafio. Mas eu acho que, como eu disse no começo, com inteligência criativa, com inteligência emocional, com sossego, paz na alma, acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente vai vencer essa guerra, eu tenho essa impressão. E você? Eu tenho a convicção que nós vamos conseguir, amiga. Acho que a gente precisa justamente de ter esse espírito, né? E de que a gente precisa seguir em frente, e que nós vamos passar por mais essa. Já passamos por tantas, somos os povos, né, que realmente são povos sofridos, tanto o povo moçambicano quanto o povo brasileiro, né? São pessoas que têm aí a sua história, né? Né? Se a gente pensar comparar com o velho mundo, né? Então a gente tem uma curta história, uma curta trajetória, mas teve uma propaganda que ficou muito conhecida aqui no Brasil de um determinado jogador de futebol, que ele dizia: eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. E eu tenho certeza que o povo aí também, não é verdade? Existe. Moçambique é um país, uma democracia jovem, tem 45 anos ainda de independência, está caminhando, é muito forte. O pessoal daqui é muito aguerrido, é um pessoal muito disposto, é um pessoal pronto para vencer. É isso aí. Então, que lutemos junto em benefício maior da população, em benefício maior da sociedade, dos nossos países, de todos que estão aqui nos assistindo, acompanhando a nossa entrevista. E, mais uma vez, o meu muito obrigado, um carinho enorme, só agradecer a presença de todos vocês, especialmente a ti, Marcela, que estejamos sempre iluminados nas nossas decisões, não é verdade? Muito obrigada, Paulo. Foi uma honra poder participar e poder dividir a minha humilde experiência com vocês. Boa noite para todos. A honra é nossa. Muito obrigado. Boa noite para todos. Um grande abraço e acompanhem a gente aí nas redes sociais, busquem aí as informações no site da AACI, no site da Quality Experience
que a intenção é a gente levar conteúdo e bate-papos como este que nós tivemos hoje com a doutora Marcela Figueiredo, aqui na nossa sala virtual de entrevistas. Muito obrigado pela sua visão de tudo que está acontecendo. Um grande abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.